Aleluia. Glória a Deus. Queridos, na aula passada, então, nós começamos naquela parte introdutória do livro de Gênesis, né? Falamos a respeito da palavra de Deus ser inspirada pelo Senhor, expliquei para vocês, né, a formação da palavra de Deus, falei para você também a respeito da maneira que nós podemos aí abordar o Pentateuco, né, o estudo da palavra de Deus como algo histórico apenas, ou como algo alegórico, ou interpretação profética. Então, existem essas maneiras da qual nós podemos ler e compreender a palavra de Deus, né? Entendemos que, na verdade, todas elas se completam. Tanto o enfoque histórico, é importante que você conheça a história bíblica, a história que está sendo narrada. Claro que é importante. No que diz respeito ao enfoque profético, é importante também que possamos entender que a partir do momento que a primeira profecia foi lançada, eu disse para você lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, então tudo que vai desembaraçando na palavra de Deus, tudo aquilo que vai se desdobrando na palavra de Deus é para o cumprimento dessa profecia, é para a vinda do Messias. E quando nós falamos a respeito do enfoque alegórico, nós entendemos que o Senhor ele nos permite ali usar de símbolos, de tipos, de analogias com o propósito de nos ensinar algo. E eu disse para você que isso nós chamamos de revelação. Então, quando nós conseguimos entender e compreender aquilo que vai além daquilo que está escrito. Então, quando às vezes o Senhor usa uma analogia, por exemplo, a finalidade dele é mostrar algo por trás, é mostrar para nós um conceito, uma definição, um princípio espiritual secundário, que não está necessariamente ligado ali no primeiro momento que nós lemos ali a história ou a analogia que está sendo feita, né? Então é importante que nós possamos compreender a maneira que nós vamos ler a Bíblia. E agora nós vamos partir para um ponto muito importante. Nós falamos do versículo 1 na aula passada. Então, se você está com a sua Bíblia, é importante que você esteja com a sua Bíblia aí em mãos, né? Eu estou aqui com a minha. Minha Bíblia hoje está no digital. Então, nós começamos dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. E eu falei para você que há, de certa maneira, dois princípios que a Bíblia diz. O primeiro princípio está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, que também começa. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Eu disse para você que esse princípio de João, ele é mais antigo do que esse no princípio que está aqui em Gênesis. Em que aspecto? No princípio que está ali no livro de João, nos fala da eternidade, quando havia apenas o Pai, o Filho e o Espírito Santo que viviam em plena comunhão. Então nós falamos isso aqui da eternidade passada, digamos assim. E esse no princípio que está aqui no livro de Gênesis, ele diz respeito no princípio do tempo, da criação de todas as coisas. E hoje nós vamos compreender, e aí para você ter ideia, né? Eu sei que às vezes parece estar bem devagarzinho, hoje nós vamos falar especificamente do versículo 1 e do versículo 2. Então você vai ver que há algo que nós entendemos, uma separação de tempo entre o versículo 1 de Gênesis, do capítulo 1, e o versículo 2. Então, quero compartilhar aqui com vocês aqui o nosso slide e para que você possa me acompanhar. Amém? Glória a Deus. Deixa eu só colocar vocês aqui embaixo. Glória a Deus. Aleluia. Então, hoje nós vamos falar sobre a queda de Lúcifer, ok? Então, nós vamos compreender que algo aconteceu entre os versículos 1 e o versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis. E eu quero dizer para você que nós acreditamos se tratar da queda de Lúcifer. Então, veja bem, olha só, entre os versículos 1 e 2 de Gênesis, nós acreditamos ter se passado muitas eras. Nós cremos que a criação original de Deus, incluindo os céus e a terra, foram consumadas no verso 1. E a partir do verso 2, nós temos aquilo que nós chamamos de recriação ou restauração de Deus. Por que nós acreditamos nisso? Então, o que eu quero dizer para você? Nós acreditamos que no versículo 1, Deus então dá início à criação. Só que aconteceu algo entre o versículo 1 e o versículo 2, e nós entendemos que a partir do versículo 2, então, na verdade, a partir do versículo 3, nós temos uma recriação. Por que nós podemos
crer dessa maneira. Então, vou dar para você aqui alguns argumentos e é muito importante que você os tenha aí, né? É muito importante que você compreenda esses argumentos para que você compreenda exatamente a maneira que nós cremos. Então, por que que nós acreditamos ter havido um momento da criação e depois uma recriação de Deus a partir do versículo 3? Primeira razão, quando você lê a sua Bíblia, no versículo 2, está escrito da seguinte maneira. Então pega a sua Bíblia aí. Olha só. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, olha o que a Bíblia está dizendo. Logo após o versículo 1, a Bíblia está dizendo que a terra era sem forma e vazia, e com trevas e um abismo. Então, essa é uma descrição do que nós podemos chamar de caos. Então, olha só, olha o que a Bíblia diz em Jó 38, verso 4. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases? Ou que lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam sobre todos os filhos de Deus. Então, você sabe, o livro de Jó é considerado o livro mais antigo da Bíblia, inclusive antes mesmo de Gênesis. E aqui está mostrando essa primeira criação de Deus. Quando Deus criou num primeiro momento, a Bíblia diz que Deus criou tudo de maneira ordenada. Quando a Bíblia diz aqui, quem lhe pôs as medidas, por exemplo, está dizendo que o próprio Senhor, quando ele foi formar todas as coisas, ele fez algo ordenado. Ele colocou fundamentos, ele colocou bases, ele colocou ali uma pedra angular. Então, tudo isso é mostrando que no primeiro momento, quando Deus criou todas as coisas, Deus criou de maneira ordenada. Olha o que a Bíblia diz aqui em Isaías, no capítulo 45, verso 18. Porque assim diz o Senhor: quem criou os céus? O Deus que formou a terra, a quem a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Então aqui nós temos de maneira muito clara, olha só, nós temos de maneira muito clara que Deus não criou a terra para ser um caos. Só que a Bíblia está dizendo no versículo 2 que a terra estava sem forma, vazia, com trevas e um abismo. Como eu disse para você, toda essa cena, na verdade, é o quê? É um exemplo do que é o caos, algo totalmente desorganizado, bagunçado, sem luz. Então, havia aqui no versículo 2 um caos. Só que nós estamos lendo que quando Deus criou, e aí eu estou falando desse primeiro aspecto da primeira criação, Deus criou tudo ordenado, tudo de maneira organizada. Deus não criou a terra para ser um caos, nós acabamos de ler em Isaías. Então, o que que nós podemos concluir? Que aconteceu alguma coisa da qual a terra tornou-se sem forma e vazia. Então Deus criou perfeito, aqui no versículo 1. Só que entre o versículo 1 e o versículo 2 aconteceu alguma coisa que a terra passou a estar sem forma e vazia, ou seja, um caos. Então esse é o primeiro argumento, onde nós dizemos que Deus não cria o caos. O caos veio por causa da queda de Lúcifer. Então nós podemos afirmar, por esses argumentos que eu estou mostrando para você, que o que levou a Terra a tornar-se sem forma e vazia, em trevas e o abismo, foi algo que aconteceu. E nós acreditamos se tratar da queda de Lúcifer. Então, esse é o primeiro argumento. Deus não cria nada no caos. Segundo argumento, todas as vezes, presta atenção, todas as vezes que a palavra de Deus refere-se a algo sem forma e vazio, ela sempre é usada no Velho Testamento para mostrar o quê? Resultado de julgamento e juízo.
Então, olha só que interessante isso. A Bíblia diz em Jeremias 4:23: Olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinha luz. Então, isso aqui é fruto do quê? É fruto do julgamento. Então, quando a Bíblia diz que a terra ou que algo estava sem forma e vazio, na verdade, a Bíblia está dizendo que Deus exerceu o quê? Juízo. Foi o resultado de um julgamento. Olha o que a Bíblia diz, Isaías 24:1. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transformar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. Então, essa é a segunda razão. Todas as vezes que a Bíblia vai dizer sobre sem forma e vazio, isso está denotando o quê? Julgamento. Isso é resultado do julgamento. Então, aqui vai mais um argumento para você. Por que que, então, aqui no versículo 2 está escrito que a terra, porém, estava sem forma e vazia? Então, isso é sinal do quê? Do julgamento. Uma vez que Deus julgou a rebelião de Satanás e Satanás foi lançado na terra, a terra então tornou-se sem forma e vazia. Então, importante que os irmãos vão compreendendo. Amém? Os irmãos estão comigo, irmãos? Os irmãos estão comigo? Estão me ouvindo? Aleluia. Então, é importante quando você levantar a mão aí para eu saber que você está, de certa maneira, interagindo comigo. Amém? Então, olha só, estou te dando argumentos para mostrar para você por que que nós acreditamos que entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e Gênesis capítulo 1, versículo 2, aconteceu algo que nós acreditamos se tratar da queda de Lúcifer e como consequência disso, o versículo 2 descreve que a terra tornou-se sem forma e vazia. Então, o primeiro argumento é que Deus não criou a terra para ser um vazio, para ser um caos. Então, toda essa descrição é do caos, mas Deus não criou o caos. O caos, na verdade, é uma consequência do julgamento de Deus, que é o segundo argumento que eu estou mostrando para você. Um terceiro argumento que nós temos é o que diz aqui em Êxodo capítulo 10, verso 21 e verso 22. Olha o que a Bíblia diz. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Então, olha só, Deus é luz, amém? Deus é luz. Ele não poderia criar algo para existir nas trevas. Então, aqui é mais um exemplo da qual as trevas, quando você lê o versículo 2, né? A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia o quê? Trevas sobre a face do abismo. Então, para você ver, quando aconteceu a queda de luz, a terra tornou-se em trevas. Deus sendo luz, ele não podia subsistir com as trevas. Então, as trevas aqui, e aqui o texto de Gênesis está usando esse exemplo, que foi uma das pragas do Egito, que o Senhor então disse para Moisés: olha, fala para Faraó que vão vir trevas, como Deus estava ali exercendo juízo sobre a terra do Egito. E foi exatamente isso que aconteceu. A Bíblia diz que a terra do Egito foi coberta de densas trevas, em sinal de quê? De juízo de Deus. Apocalipse capítulo 10, 16, verso 10 diz: derramou o quinto, aqui o quinto anjo, né? A sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. Então, mais uma vez, o fato de existir trevas simboliza o quê? O juízo de Deus. Então, já dei para você aqui 3 argumentos. Deus que é luz não iria criar algo nas trevas. Então, essas trevas, elas passaram a existir. Então, não sei se você está reparando, mas eu sempre estou fazendo questão de dizer para você que a terra tornou-se sem forma e vazia. E esse é o quarto argumento. Então, quando a Bíblia diz que a palavra, que quando a Bíblia diz aqui no versículo 2 que a terra era sem forma e vazia, essa palavrinha aqui, ó, era, ela é melhor traduzida, inclusive no original, se você tem acesso ao original no hebraico aqui, no caso do Velho Testamento, quando você clicar o nome aqui nesse era, você vai ver que na verdade o significado é tornar-se.
E é interessante porque a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 19, verso 21, que a mulher de Ló, lembra lá da história de Ló? Então a Bíblia diz que o Senhor foi trazer o juízo ali sobre a terra de Sodoma e Gomorra. E Ló e sua família saem às pressas, né? É importante que você lembre disso. Os anjos ali meio que pegam eles à força e tiram de lá. E a mulher de Ló olha para trás. Quando ela olha para trás, a Bíblia diz que ela tornou-se ou ela converteu-se numa estátua de sal. Agora, sabe o que é mais incrível? A palavra era e converteu-se ou tornou-se é a mesma palavra. Ou seja, a melhor tradução por todo esse entendimento que nós estamos tendo aqui é que, na verdade, não é que Deus criou a terra sem forma e vazia e trevas e o abismo. Não. A Bíblia deixa claro para nós que a terra tornou-se sem forma e vazia. A terra então estava debaixo do julgamento. Agora presta atenção, não era o julgamento sobre a terra, mas era o julgamento sobre Satanás, sobre Lúcifer, que foi lançado na terra. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Então, olha só, podemos dizer então que o versículo seria melhor entendido. O versículo 2 de Gênesis do capítulo 1 é: a terra, porém, tornou-se sem forma e vazia. Por que que ela tornou-se dessa maneira? Então, já falando um pouco, já comecei a falar um pouco disso para você. Porque houve um momento, e aí certamente, então lembra, houve uma primeira criação de Deus, que está aqui descrita em Gênesis no capítulo 1, versículo 1. E aconteceu algo, que no versículo 2 a Bíblia vai narrar que a terra tornou-se. O que que aconteceu então? Nós acreditamos se tratar da queda de Lúcifer. Ou seja, teve um momento que Lúcifer, então, que foi um anjo, na verdade um arcanjo, criado por Deus, que era de fato de uma grande patente nos céus, e ele então se rebelou contra Deus. E em juízo daquilo que Lúcifer fez, ele foi lançado na terra. E uma vez que ele foi lançado, condenado aqui na terra, a terra então tornou-se sem forma e vazia. Até aqui os irmãos estão me entendendo, irmãos? Amém? Os irmãos estão conseguindo me compreender? Então estou falando bem claro, repetindo várias vezes para que você possa ir juntando aí, compreendendo aquilo que eu estou dizendo para você. Por quê? Porque agora eu vou falar para você aquilo que nós acreditamos de fato que aconteceu, que entre o versículo 1 e o versículo 2. Então a Bíblia vai dizer, em duas ocasiões em especiais, e aí eu quero que você pegue a sua Bíblia, porque eu vou ler aqui, eu quero que você acompanhe juntamente comigo essa leitura. Então, abra a sua Bíblia em Ezequiel, que está lá no Velho Testamento também, 28, verso 11. Então, o que que eu quero que você faça? Que você grife esses textos aqui, porque vai nos contar a respeito da criação de Lúcifer, como que Lúcifer foi criado, e vai também nos contar o porquê da sua queda. Qual foi a razão, a motivação que o levou a ser condenado e lançado aqui na terra. Ok? Então, se você já abriu a sua Bíblia, Ezequiel capítulo 28, no verso 11. Veio a mim a palavra de Deus dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição. Então, só para a título de conhecimento, né? Na aula passada nós falamos sobre tipo, né? Não sei se você lembra que o tipo é uma pré-figura. Então, aqui, esse rei de Tiro, ele é um tipo de Satanás. Então, essa descrição que aqui aparentemente está falando desse rei de Tiro, mas na verdade está falando sobre Lúcifer. Então, assim diz o Senhor: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden. Então, presta atenção. Esse Éden aqui não é o Éden da criação de Adão. Então, esse Éden aqui se refere ali à primeira criação de Deus, ok? Estavas no Éden, jardim de Deus, e de todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix
o jaspe, a safira, o cardúnculo e a esmeralda. De ouro te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Verso 14. Tu eras querubim da guarda ungido. Sabe, o nosso alvo aqui não é fazer nenhum tipo de estudo dos anjos, né? Então essa não é a nossa intenção, até porque a Bíblia não se detém muito a respeito disso, mas fato é que existe um tipo de hierarquia na criação dos seres angelicais. Então aqui a Bíblia está fazendo menção de que Lúcifer, ele era um arcanjo. Então, certamente ele era nos seres angelicais, ele era alguém de fato de uma grande autoridade, alguém que tinha de fato muitos outros ali, outros seres angelicais debaixo da sua liderança. Depois nós vamos entender um pouco melhor sobre isso. Então, é interessante porque a Bíblia diz que quando o Senhor criou ali a Arca da Aliança, né? Não sei se você se recorda, ali no tabernáculo, havia sobre a Arca da Aliança uma tampa chamada propiciatório. Esse propiciatório ele tinha dois querubins. A Bíblia vai dizer que haviam dois querubins com as asas voltadas para o meio e o Senhor falava com Moisés a partir daquela tampa. Então a presença de Deus se manifestava lá. Então os arcanjos aqui, eles eram responsáveis por guardar a glória de Deus. Então eram seres extremamente poderosos, tinham grande autoridade no céu. Então, continuando, verso Verso 14. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecastes, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se, presta atenção nessa palavrinha aqui, é importante você grifar ela aí na sua Bíblia. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens e ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Então, aqui em Ezequiel, nós temos aqui falando da criação de Lúcifer, da criação e também daquilo que o levou à queda, aquilo que o levou a ser lançado, julgado por Deus e lançado na terra. Agora abra sua Bíblia em Isaías capítulo 14, verso 12. Isaías capítulo 14, verso 12. Olha o que a Bíblia diz. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que delimitavas as nações. Tu dizias no teu coração, olha, mais uma vez, falando aqui a respeito daquilo que estava no coração de Lúcifer. Eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e sereis semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Então aqui
nesses dois textos que nós lemos, e nós vamos explicar um pouco mais para você agora, é a respeito da queda de Lúcifer. Qual que era a sua origem, né? Como que a Bíblia narra a origem de Satanás? Perdão, de Lúcifer, né? É importante que nós entendamos que ele se torna Satanás depois da sua queda. Então, no primeiro momento é Lúcifer, que é nada mais é do que anjo de luz, digamos assim. Então, no versículo 12, que nós lemos lá de Ezequiel, diz que ele foi criado perfeito, cheio de sabedoria e formosura. Então, você sabe, a Bíblia, quando a Bíblia diz algo que diz que algo é perfeito, que algo é formoso, é porque de fato é. Então, certamente não havia ali na criação de Deus nenhum ser como Lúcifer. Ele era um dos principais seres angelicais ali que Deus havia criado. A Bíblia diz que ele estava no Éden, jardim de Deus. Então, nesse Éden aqui, não entenda como o Éden lá de Adão e Eva, né? Na verdade, esse Éden nos fala do princípio da criação, que está incluído lá em Gênesis, capítulo 1, verso 1. De todas as pedras preciosas se cobria. Então, imagina aí uma pedra preciosa, né? Eu sei que aí Angola é um grande produtor de diamantes, né? Então, você vai ver que aqui, dentro da descrição de Lúcifer, ele era cheio, brilhante, né? Então, ele era coberto de pedras preciosas. Então, para ele foi criado todo tipo de instrumento. Então, acredita-se que, de alguma maneira, esse arcanjo, Lúcifer, ele era querubim da guarda, que era responsável pela adoração no céu. Então, quando a Bíblia fala que foram criados instrumentos nesse aspecto aqui na criação dele, porque ele estava envolvido com a parte da adoração. E é interessante porque quando você vai ler Apocalipse capítulo 4, você tem a descrição do trono de Deus. Quando João tem aquela visão do trono de Deus, você percebe claramente que o céu é um lugar coberto de adoração. Então lá nós temos os quatro seres viventes que estão ininterruptamente adorando o Senhor. Você vai ver os 24 anciões ao redor do trono que também estão adorando e louvando o Senhor. Nós temos lá miríades de anjos ao derredor, tudo adorando o Senhor. Então, essa é a cena que João está vendo no céu. Então, nós acreditamos que Lúcifer, ele era alguém que estava ali para guardar a glória de Deus, estava envolvido com adoração. Então, olha o que a Bíblia também diz, que ele era um querubim ungido, que ele tinha sacerdócio e realeza. E aí, a Bíblia vai dizer que, lá no versículo 15, que houve uma rebelião de Satanás. Então, a partir do momento, então é compreensível a gente perceber, e aí eu vou adiantando um pouquinho, depois a gente vai voltando lendo, que quando a Bíblia diz que encheu o seu coração, por quê? Porque em algum momento ele olhou, falou: olha, eu sou formoso, eu sou perfeito. Olha só, eu tenho autoridade. Por que que só Deus tem que ser adorado? Eu também quero ser Deus. Ou seja, o que nós percebemos é que o coração de Lúcifer foi cheio do orgulho. Orgulho. Quando ele diz: olha, vou ser semelhante ao Altíssimo, ele está deixando claro aquilo que é o problema no coração dele. Então, olha só, Satanás era perfeito em seus caminhos desde o dia que foi criado. Evidentemente, Deus não criou Satanás, Deus não criou Lúcifer para ser maligno. Ele era um anjo bom e perfeito. Mas num dado tempo, este arcanjo, que era um querubim ungido, rebelou-se contra Deus. E qual foi a causa, né? Como que nós podemos dizer a respeito da causa da rebelião de Lúcifer? Então, olha só, Satanás rebelou contra Deus por causa do orgulho no seu coração. Então, uma vez que ele se viu formoso, poderoso, cheio de autoridade, então ele falou: mas por que que só Deus é Deus? Em outras palavras, eu também quero ser Deus. Eu também posso ser Deus. Eu sou perfeito. E é por causa disso que a Bíblia diz que o seu coração foi cheio de orgulho. Orgulho, querido, é mais uma das expressões daquilo que nós chamamos também de justiça própria. Quando você acha que é alguma coisa, quando você acha que
que pode alguma coisa, que tem alguma coisa de si mesmo. Então, olha o que Ezequiel 28:12 diz, né? Que ele era cheio de sabedoria e formosura, sinete da perfeição. Todas as virtudes naturais e todos os dons espirituais podem ser utilizados pelo diabo para nos fazer orgulhosos. Então, muito cuidado. Sabe, Deus quer te usar certamente, Deus nos dá dons espirituais, Deus quer de fato usar a mim e a você. Mas cuidado para que isso não ensoberbeça o seu coração, que você não comece a pensar de si além do que convém. Achar que há algo bom em si mesmo, que você pode, que você consegue, que você tem alguma coisa de si mesmo. Por quê? Porque aí é o espaço, às vezes, que Satanás vai encontrar para encher o seu coração de orgulho. E é interessante isso, por quê? Porque olha como é que era o Espírito de Cristo. A Bíblia vai dizer em Filipenses capítulo 2, verso 8, que Jesus, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Antes se esvaziou. Aqui nós temos dois princípios, né? Nós temos Satanás, que não era querendo ser Deus, e aqui nós temos Jesus, que é Deus. E a Bíblia diz que ele se humilhou, que ele abriu mão da sua glória. E é por isso também que a Bíblia vai dizer que por causa do nome de Jesus, o nome de Jesus é o mais elevado, o nome de Jesus é o mais poderoso, que não há outro nome como o nome de Jesus. Entende isso? Por quê? Porque ele sendo Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus. Ou seja, ele não trouxe para si uma prerrogativa, sabe, no sentido de se orgulhar. Pelo contrário, ele abriu mão de si mesmo. Agora, Satanás não. Lúcifer não. Lúcifer teve um momento que ele olhou e falou: Olha, eu sou perfeito, eu sou muito bom. Eu acho que eu sou muito bom. Então, uma vez que eu sou bom, eu também posso ser Deus também. Eu também quero ser adorado semelhante ao Altíssimo. Então, olha só, Satanás exaltou a si mesmo e o Senhor Jesus se diminuiu. E aí, olha só, qual o propósito, né? Satanás queria ser igual a Deus. Esse foi o propósito da sua rebelião contra Deus. Isaías 14, verso 13, nós lemos que, olha o que ele disse, né? Eu subirei aos céus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei. Para que você entenda, esse monte da congregação é, na verdade, o trono de Deus, é onde o trono de Deus está. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, cuidado, cuidado para que Satanás não enche o seu coração, sabe, de orgulho. É interessante porque toda ambição por uma posição, sabe? Nós estamos envolvidos numa igreja, e aí eu falo daí, daqui, nós vivemos um contexto de igreja que nós entendemos que Deus levanta as pessoas e colocam numa determinada posição. Então entendemos que Deus que colocou o líder, Deus colocou o discipulador, Deus colocou o pastor, Deus colocou o supervisor. Então nós entendemos que o Senhor é quem prepara essa posição e coloca as pessoas nela. Então, é ruim você ter um desejo de ser um pastor? Claro que não. Claro que não. Certamente o Senhor coloca esses anseios no nosso coração, né? A Bíblia diz que o Senhor gera o querer e o realizar. Mas precisa tomar muito cuidado se as suas motivações, em outras palavras, você deveria perguntar: qual é a minha motivação para desejar essa posição? Eu quero ser pastor. Eu quero ser um líder. Mas qual que é a verdadeira motivação? Porque o que conta diante de Deus, meus irmãos, é a motivação do coração. O que conta diante de Deus, porque é lá que nós vamos genuinamente conhecer. É lá que o Senhor conhece o nosso coração. Nossas motivações. E aí você pode perceber que a Bíblia relata várias rebeliões que já existiram. Por exemplo, na rebelião de Babel. Lembra só, óbvio, nós vamos estudar isso um pouco mais para frente, tá? Lá em Gênesis no capítulo 11. Então lá, um homem chamado Nimrod, ele quer edificar uma torre para que o nome dele seja célebre.
Então, deixa eu ler para você aqui. Se você está com a sua Bíblia, abre a sua Bíblia aí em Gênesis, no capítulo 11. Vamos ler esse texto juntos aqui. Gênesis, no capítulo 11, a partir do verso 1. Então, verso 3, a Bíblia diz assim, ó: E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos, queimemo-los bem. Os tijolos servirão de pedras e o betume de argamassa. Disseram: Vinde e edificamos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornaremos célebre o nosso nome. Então presta atenção. Aqui está a motivação. A motivação para eles construírem a Torre de Babel. Eles queriam que o nome dele fossem elevados. Ou seja, eles queriam ter um reconhecimento, que o nosso nome vai ser lembrado. Além de outros fatores, deixa eu só responder aqui, que eu acho que tem algum dos irmãos me mandando mensagem. Caiu? O que que caiu? Conexão caiu? O que que caiu? Eu tô ouvindo risos aí. Vocês estão rindo de mim? Não acredito. Oi. Os irmãos estão me ouvindo? Amém! Então, os irmãos falam caiu. Caiu o quê? Caiu. Satanás caiu mesmo, gente. Caiu a conexão. Mas não estou entendendo. Ah. Mas e aí, voltou? Tá todo mundo me vendo? Pessoal de Angola, de Benguela, de Luanda, tudo me ouvindo? Sim! Aí, ó. O irmão acabou de falar. Quando Satanás foi exaltado, a internet caiu. Misericórdia. Tá amarrado. Amém. Todo mundo aí, irmão? Todo mundo conectado? Sim, agora sim. Glória a Deus. Então amarra aí. Segura, não deixa cair não. Então olha só, eu estava dizendo, né, não sei onde nós paramos, mas eu estava dizendo que todo anseio e motivação por posição leva em conta a nossa motivação. O porquê, qual que é o motivo. Os irmãos estão ouvindo? Parece que está cortando. Não. Tá ok? Tá, sim. Os irmãos estão ouvindo, irmãos? Sim. Amém, pastor. Então tá bom. É porque às vezes está cortando, eu não sei onde que está cortando. Tem um microfone aberto aqui. Vou mutar esse microfone. Pronto. Então olha só. Toda ambição por uma posição depende da motivação. Então nós vimos que a motivação de Satanás qual era? Subirei aos céus e exaltarei o meu trono. Meu nome vai ficar acima do trono de Deus. E aí eu estava dizendo sobre Babel. Falei para você ler, abrir aqui Gênesis no capítulo 11, no verso 3, né? No verso 4. E disseram: Vinde, edificamos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, o exemplo da rebelião de Babel é isso. Ou seja, o homem, eles queriam edificar uma torre para que o nome deles fossem exaltados, para que o nome deles se tornassem célebre, ou seja, estavam com a motivação errada. Além do mais, construir uma torre para chegar para o céu, em outras palavras, estavam dizendo o seguinte: nós não precisamos de ninguém para chegar até os céus. Nós podemos por nós mesmos, nós podemos com o nosso próprio esforço. Então, há outros princípios que nós podemos extrair daqui. Amém? Então, quando alguém tenta se achegar aos céus sem ser por meio de Cristo, por obras humanas, significa o quê? Que jamais pode alcançar o céu. É o princípio da independência de Deus, é um princípio de rebeldia. Outro exemplo é a rebelião de Datã e Abirão. Quando você pega lá o livro de Números, você vai ver que esses líderes aqui, porque eram líderes do povo, da tribo de Levi,
eles se levantaram contra Moisés e Arão. E eles disseram: olha, nós também somos povo de Deus. Nós também somos líderes aqui na casa de Deus. Só que a Bíblia diz então que o Senhor se levantou contra eles. Então, em outras palavras, o que que eles estavam fazendo? Eles estavam questionando Moisés e Arão e se colocando nessa posição que somente Deus poderia dar para Abraão, perdão, para Moisés e para seu irmão Arão. Então, Datã e Abirão, eles tentaram usurpar essa posição que Deus colocou. E mais uma vez a Bíblia diz que foi rebelião contra Deus. É o mesmo princípio de Satanás, o princípio da rebelião. Eles não eram e queriam ser. Entende isso? E a Bíblia diz que, como consequência, o chão abriu. Lembra dessa história? Que o chão abriu e a família deles foi engolida. Inclusive, acho que eu estava lendo esse texto ontem ou anteontem, uma coisa assim. É muito interessante o que Moisés diz, né? Moisés diz: olha, se eu sou homem de Deus, esses caras aqui, eles vão morrer diferente de uma forma natural. Deus vai fazer algo diferente. E a Bíblia diz que a terra abriu, né? Então, para você ver o tamanho da autoridade que Moisés tinha, né? Mas só um parênteses aí para você. Então, outro exemplo dessa busca pela posição é Absalão. Quem foi Absalão? Absalão era filho do rei Davi, que fez com que ele armou toda uma cilada para que ele pudesse destronar o pai. E vai ter um momento lá que a Bíblia diz que Absalão toma o trono e Davi tem que fugir. Então, para você ver, mais um princípio de rebelião. E quando você continua lendo a Bíblia, você vai ver que o fim de Absalão foi trágico. Morreu. E aí é um ponto muito importante, irmão. Sabe por quê? Deus trata de maneira rápida e severa o que diz respeito à rebelião. Por quê? Porque a rebelião é um princípio de Satanás. Satanás foi lançado na terra. Só lembrando, a terra tornou-se sem forma e vazia, porque uma vez que Satanás se rebelou contra Deus, ele foi lançado, profanado na terra. O Senhor então executou juízo sobre Satanás, sobre Lúcifer, e o lançou aqui na terra. Continuando, qual foi o processo? E é importante nós compreendermos isso. De fato, tem muitas coisas importantes aqui para que a gente compreenda. Os irmãos estão comigo, irmãos? Amém? Então, olha só. Satanás, então, se rebelou com a intenção maligna de derrubar a autoridade de Deus. De uma maneira simples para você entender, o que Satanás estava querendo fazer é o seguinte: olha, por que só ele é Deus? Eu também quero ser Deus. Eu também quero ser Deus. Então a intenção dele era derrubar a autoridade de Deus. Agora o que acontece, a Bíblia vai dizer lá em Apocalipse, no capítulo 12, que quando Satanás foi julgado, e lembra, né? Ele era um arcanjo, tinha uma posição de autoridade, era alguém que cuidava certamente ali da adoração no céu. Quando ele foi julgado e condenado, e ele tinha uma posição de liderança também entre os seres angelicais. A Bíblia diz que um terço das estrelas do céu, isto é, um terço dos anjos, o seguiram. Olha só que terrível. Então, para você ver que havia uma certa autoridade que Lúcifer tinha. E a Bíblia vai dizer em Efésios, no capítulo 2, verso 2, descreve Satanás como o príncipe da potestade do ar. Então aqui nós entendemos o seguinte: quando Satanás caiu, um terço dos anjos vieram com ele. E a Bíblia diz que esses anjos que caíram, nós chamamos de anjos caídos, eles habitam nas regiões celestiais ou nos ares. Em Efésios capítulo 6, verso 12, diz que são principados e potestades que estão no ar. Então, vai entendendo aí por quê? Porque o que eu vou ensinar para você aqui agora são coisas distintas no que diz respeito a anjos caídos e demônios. Talvez você sempre pensou que era a mesma coisa. Quantos aí? Levanta a mão aí para eu ver. Quantos
acreditavam que anjos caídos e demônios era a mesma coisa? Levanta a mão aí para eu ver. Ó, tô contando. Quase 100%. Então, olha só, mas não é, queridos. A Bíblia vai dizer para nós que não são a mesma coisa. Anjos caídos são aqueles seres angelicais que seguiram a Satanás quando Satanás foi lançado na terra, ok? Então, guarda isso. A Bíblia chama, então olha só, esses principados e potestades eram anjos que seguiram Lúcifer em sua rebelião contra Deus. E onde que eles habitam? Importante você entender isso aqui. Eles habitam nas regiões celestes, ou seja, nos ares, ok? Essa é a habitação dos anjos caídos. Agora, adiante, nós vemos algo importante. Quando esses anjos, né, seguiram a Satanás, o nome que é dado a eles é anjos caídos ou espíritos malignos. São a mesma coisa. Anjos caídos e espíritos malignos são a mesma coisa. Agora, presta bastante atenção. Lembra que eu falei para você que no primeiro ato da criação de Deus, quando Deus havia criado todas as coisas ali em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, nós acreditamos que haviam também seres viventes que haviam aqui nesse primeiro ato da criação. E aí eu quero só fazer na verdade, lembrar você de algo. Certamente você já ouviu falar sobre dinossauros, sim ou não? Quantos aí já ouviu falar sobre dinossauros? Inclusive aí no centro de ciência que eu fui, falei ontem para você, no centro de ciências que eu fui aí, tem uma parte só dedicada lá aos dinossauros. E agora deixa eu dizer algo para você, você sabe? Dinossauros existiram, ok? Não tem como negar esse fato. Existem fósseis, existem registros fósseis de que de fato existiram esses grandes animais. A Bíblia vai citar até lá em Jó também, que eram grandes animais, né? A Bíblia não fala que é dinossauro, você não vai achar esse nome dinossauro na Bíblia. Então, o que o livro de Jó dá a entender é que haviam grandes animais. Então, preste atenção. A evolução, vamos partir um pouco aqui para a ciência. A evolução diz que o mundo aconteceu por uma explosão, certo? E aí, com milhares e milhares e milhares de anos, planetas foram criados. E a partir de então, uma evolução ali que começou de um simples micro-organismo, se foi se multiplicando, e aí começou a criar os seres, os animais, inclusive. Então, a que a ciência acredita, né? Que então que existiu esses dinossauros. E que aconteceu algo há milhões de anos atrás, aconteceu aqui na Terra, um evento que extinguiu todos esses seres. O que eles acreditam que aconteceu? Que um meteoro caiu na Terra, e uma vez que ele caiu na Terra, ele dizimou a vida na Terra. Por quê? Porque, imagina, um grande meteoro caiu na Terra, a superfície da Terra foi totalmente abalada, né? Então a gente consegue imaginar, vulcões foram ativados, e com isso a Terra ela não permitia que os raios solares entrassem. Consequentemente, toda vida que depende do alimento eventualmente morreu. Então, presta atenção nisso que eu estou dizendo para você. Nós acreditamos, e aí onde que vai entrar isso na Bíblia, né? Então, olha só, o que acontece? Quando o Senhor criou todas as coisas, nesse primeiro ato da criação, nós acreditamos que sim, que pode ter sido esse momento que os dinossauros estavam lá. Então, haviam seres viventes aqui na Terra. Só que por ocasião da condenação de Lúcifer. Lúcifer foi lançado na terra. O que aconteceu com a terra? Nós acabamos de ler. A terra tornou-se sem forma e vazia. Então, o que provavelmente aconteceu com esses seres viventes que habitavam aqui, que com o julgamento de Lúcifer sendo lançado aqui na terra, toda a vida que havia aqui foi exterminada, foi destruída. Então, olha só, os seres viventes que estavam na Terra nessa época da primeira criação de Deus, que mais tarde tornaram-se demônios. Então,
esses seres viventes que habitavam aonde? Na terra. Eles se tornaram demônios. Então eram na verdade seres viventes que em algum momento eles haviam vida. Presta atenção, não estou dizendo, entenda bem, tá? Não estou dizendo que os demônios, que os dinossauros viraram demônios, ok? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que na criação original de Deus, no primeiro momento da criação, por isso que depois nós vamos falar da recriação a partir do versículo 3. Então, no primeiro ato da criação de Deus, inclusive estavam os dinossauros lá, haviam seres viventes, que por causa da queda de Lúcifer, o julgamento de Deus sobre Lúcifer, a terra então tornou-se sem forma e vazia. E a Bíblia vai dizer, então volta lá na sua Bíblia lá, no capítulo 1 de Gênesis. Olha só o que aconteceu. Importante a gente ir lendo devagar aqui, porque eu sei que às vezes esses conceitos são um pouco mais complexos. Então, no versículo 2 diz: estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Guarda essa palavrinha aí. Então, aqui nós temos então a terra debaixo do juízo. Satanás foi profanado aqui, foi lançado aqui, condenado, e a terra então tornou-se sem forma e vazia. E esses seres que habitavam aqui, esses seres viventes, tornaram-se então demônios. Então, por isso que há essa distinção entre anjos caídos e demônios. Quem são anjos caídos ou espíritos malignos? São aqueles anjos que seguiram a Satanás quando Satanás foi lançado na terra. Os irmãos estão me entendendo até aqui, irmãos? Amém? Então, quando você levanta a mão, eu entendo que você está me compreendendo. Então, olha só, de acordo com Efésios capítulo 6, anjos caídos vivem no ar e não na terra. Então, aquilo que eu disse para você, né? São principados e potestades dos ares. Um outro exemplo também, estou me lembrando aqui agora, a Bíblia diz que, acho que se não me engano, Daniel capítulo 7, não tenho muita certeza do capítulo, mas a Bíblia diz que Daniel estava orando e a resposta foi liberada. E aí, o que que aconteceu? A Bíblia diz que demorou 21 dias para a resposta chegar até Daniel. E aí a Bíblia vai dizer que o arcanjo, né, o arcanjo Gabriel, ele veio para trazer a resposta. Só que o que que aconteceu? Ele vai dizer que houve batalha nos céus, houve batalha nos ares. O príncipe da Pérsia, que ele vai dizer lá, esse príncipe da Pérsia, na verdade são principados e potestades, são espíritos malignos que resistiram a resposta da oração. E aí, Gabriel vai dizer que ele então chamou ali o arcanjo Miguel, que é um arcanjo de batalha, digamos assim, é um outro arcanjo que a Bíblia se refere, e ele veio, contendeu ali com esse príncipe da Pérsia, que são potestades e principados, ou seja, espíritos malignos, e depois disso a resposta chegou até Daniel. Então, esse é o ambiente que os anjos caídos e os espíritos malignos são a mesma coisa, que eles habitam, eles vivem no ar e não na terra, diferentemente agora dos demônios. Porque olha só o que a Bíblia diz, né? Então aqui nos 4 evangelhos nós podemos ver de maneira assim clara que a habitação dos demônios eram basicamente a terra e a água. Olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 8, verso 28. Tendo ele chegado à outra margem, contando a respeito de Jesus, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andavam pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogaram: se nos expele, manda-nos para a manada de porcos. Agora tem uma incógnita, né? Interessante que os demônios pediram e Jesus atendeu o pedido dos demônios, né? Versículo 32. Pois, ide, ordenou-lhes Jesus. E eles saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas
pereceram. Então, esse texto de Mateus deixa para nós claro que o que Jesus lidou ali com essa passagem desse endemoniado, né, o gadareno, que eram demônios que andam por sobre a terra e têm a sua habitação nas águas. Tanto é que quando eles pedem para serem lançados lá, entrar na manada de porcos, o Senhor permite e logo em seguida os porcos são precipitados no mar. Então, vamos falar um pouco mais disso. Olha o que a Bíblia diz aqui em Mateus 12:43. Quando o espírito imundo, então é semelhante. Então, olha só, demônios é semelhante a espírito imundo. São a mesma coisa, são sinônimos. Quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem tornou-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Então, olha só, o demônio que foi expulso, a Bíblia vai dizer que ele vai para lugares áridos. Só que lá, nos lugares áridos, não é a habitação deles. Então, eles vão, olha só, o demônio, quando ele é expulso do homem, e aqui a gente usa o exemplo do próprio, daquele homem que era mudo e cego, ele estava buscando repouso. E uma vez que não foi encontrado repouso, estava ali em lugares áridos, mostra que o lugar de descanso dos demônios é na água. Você sabe, lugar árido é um lugar que não tem água. E é interessante, não sei assim se os irmãos já presenciaram, certamente sim, mas muitas vezes esses pessoas envolvidas com espiritismo, com macumbaria, com feitiçaria, muitas das vezes os trabalhos que eles fazem para as entidades, para os demônios, é feito aonde? No mar, nas cachoeiras, tudo por quê? Porque esse é o habitat dos demônios. É nesse lugar que reside demônios. Então, se tornou a habitação dos demônios. Então, espero que esteja ficando claro para você essa distinção entre anjos caídos e demônios. Então, olha só, o lugar de habitação temporária dos demônios é o corpo do homem. Então, olha só, uma vez que eles eram seres viventes antes da queda de Lúcifer, e a partir do momento que houve a queda de Lúcifer, eles tornaram-se demônios. E é por isso que eles procuram habitar o corpo dos homens. É por isso que o homem no pecado, e quando ele se envolve, né, com essas coisas voltadas para o ocultismo, para a adoração de demônios, para invocação, para todo tipo de trabalho espiritual, na verdade ele cede espaço, ele abre espaço para que o demônio possa entrar no corpo dele. Entende isso? Então tem um livro muito interessante, recomendo depois que você leia com tempo, chamado As Eras Mais Primitivas da Terra. O autor é chamado T.G. Timber, que ele ficou de fato interessado nesse assunto e resolveu estudar mais a respeito, né? A respeito dessa distinção entre anjos caídos e demônios. E é interessante porque ele fala o seguinte, ó, o autor concluiu que havia uma criação original antes da queda de Lúcifer, chamado de pré-adâmica, e havia sobre a terra alguns seres viventes com espírito, né? E estes seres também se uniram a Satanás em sua rebelião contra Deus. E aí formaram-se então aquilo que nós chamamos de demônios. Então, só para você entender, só para recapitular, os espíritos malignos, os anjos caídos, são aqueles anjos que seguiram a Satanás na sua rebelião e estão nos ares. E a Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 6, são principados e potestades, são dominadores. E os seres que haviam aqui, esses seres viventes que haviam aqui, por causa da queda de Lúcifer aqui, eles se tornaram demônios. E a habitação deles é aonde? Na terra e também no mar, nas águas, né? Então é interessante que após esse julgamento,
tais seres perderam seu corpo. Então, esses seres ali, seres viventes, né, que haviam antes da queda de Lúcifer, e tornaram-se espíritos sem corpos. Esta é a razão pela qual, então, os demônios tentam entrar num corpo físico para se manifestar. Certamente aí, não sei se você já teve essa experiência, né, de expulsar demônios. Então, é interessante, por quê? Porque, quando eu falo interessante, não estou dizendo que é bom, né? Mas é claro que o espírito maligno habita dentro da pessoa. É por isso que a voz da pessoa transforma, é por isso que a mente da pessoa fica infrutífera. Quando alguém fica possesso, a mente dela fica infrutífera. Ela não consegue compreender. Tanto é que depois que você ora pela pessoa e a pessoa é liberta, o demônio sai da vida dela, ela às vezes nem sabe o que aconteceu. Por quê? Porque o demônio ele toma o controle. Quando acontece da pessoa ficar possessa, é o ápice do controle do demônio que está na vida daquela pessoa. Então, quando nós oramos e expulsamos em nome de Jesus, esse demônio sai da vida da pessoa. Amém? E isso você precisa crer, você recebeu autoridade para expulsar demônios. Amém? Você foi chamado, você tem autoridade sobre todo principado, potestade, sobre toda obra do maligno. Você tem autoridade. Amém? A sua autoridade está no nome de Jesus. Por isso que um crente não precisa ter medo de demônios, sabe, dessas coisas. Por quê? Porque você tem autoridade. Amém? Então, olha só, a água pela qual Deus julgou tornou-se o abismo onde os demônios devem viver. Então, quando a Bíblia vai dizer lá, em Gênesis no versículo 2, que, olha só, até fiz questão de colocar aqui para você. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, que é a habitação dos demônios, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, quando o Senhor executou o juízo sobre Lúcifer, lançando ele na terra, a terra passou a estar sem forma e vazia e havia águas. Então, ali se tornou a habitação dos demônios. Olha o que a Bíblia diz aqui, Mateus 8, 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando, presta atenção, talvez você sempre leu esse texto, mas não prestou atenção nesse detalhe. Aqui Jesus não vai orar, tá? Aqui não é Jesus orando. Jesus não orou para acalmar o mar, para parar a tempestade. Não, Jesus não orou. O que Jesus fez? Levantando-se, repreendeu. Repreendeu os ventos e o mar. E fez-se grande bonança. Então, olha que interessante isso. Olha que interessante isso. Quando você pega todo esse contexto de Mateus capítulo 8, nesse ponto aqui, Jesus está saindo de uma margem do Mar da Galileia e está indo lá para a terra dos Gadarenos, lá para a terra dos Gerazenos, né, que são similares. E o que Jesus vai fazer lá? Nós acabamos de ler no outro texto aqui. Jesus vai lá para libertar aquele possesso, aquele homem que estava possesso lá de uma legião de demônios. E a Bíblia diz que Jesus estava dormindo no barco, quando de repente veio uma grande, e a Bíblia vai dizer, né, uma grande tempestade. Os ventos sopravam no barco, a água começou a entrar dentro do barco e Jesus estava dormindo, né? Glória a Deus que Jesus estava dormindo no barco, né? Certamente poderíamos fazer aqui muitas pregações só desse versículo aqui, só desses dois versículos aqui. Mas eu quero me atentar a esse ponto. Quando então Jesus se levanta, ele repreende o vento e o mar. E eu acabei de dizer para você, aonde que é a habitação dos espíritos malignos, dos anjos caídos? É nos ares. E onde é a habitação dos demônios, que eu disse para você? Nas águas. Por que Jesus repreendeu? Porque toda essa tempestade estava acontecendo por causa da atuação dos espíritos malignos e dos demônios. Por que eles estavam fazendo isso? Para tentar impedir Jesus de chegar a outra margem para expulsar aquela legião de demônios.
Então, lendo assim, compreendendo todo esse texto, nós conseguimos compreender de maneira adequada o porquê que Jesus fez isso, porquê que Jesus repreendeu e qual foi o propósito de toda essa resistência. Porque lá Jesus ia atravessar o mar e iria libertar aquele homem que estava oprimido por demônios. Entende isso? Então, toda essa tempestade foi algo sobrenatural, ao ponto de que, quando Jesus repreende os espíritos malignos, os anjos caídos que estavam nos ares e os demônios, a Bíblia diz que fez o quê? Houve bonança. Ou seja, parou a agitação. Parou a agitação. Maravilhavam-se os homens. Quem é esse que até os ventos e o mar lhes obedecem? Aleluia. Então, olha só. Jesus ordenou que o vento parasse e que a tempestade aquietasse. Por que que o vento se tornou impetuoso e a água agitada? Porque havia anjos caídos no ar e os demônios na água. Então, para você ver, né? A gente sempre acreditou talvez que era a mesma coisa, mas não é. Então, anjos caídos são diferentes de demônios, eles habitam em regiões separadas. Tanto os anjos caídos quanto os demônios estão sob o governo e autoridade de Satanás. Por isso que ele se levanta contra nós. Sabe, no reino de Satanás estão os anjos caídos no ar, os demônios nas águas e os seres humanos, os ímpios, né, que ainda estão nas mãos dos demônios, estão aqui na terra. Amém? Amém, irmãos? Conseguiram compreender? Entender essa diferença? Ficou claro para os irmãos? Certamente, com uma leitura aí do material, vai ficar mais claro para você, você vai conseguir compreender um pouco melhor. Ok, depois desse processo, perdão, depois desse processo que aconteceu ali na queda de Lúcifer, qual foi o resultado? Então vamos entender aquilo que é o resultado dessa queda, né, dessa rebelião. Além, obviamente, né, dos anjos terem caído, aqueles seres viventes que estavam aqui na terra se tornarem demônios, algo terrível também aconteceu. A rebelião de Satanás acarretou o julgamento de Deus. Então, lembra que eu disse isso? O pecado da rebeldia, o pecado da rebelião, ele é tratado de maneira severa e rápida diante de Deus. Foi isso que Deus fez. Por causa do julgamento de Deus, os céus não deram a sua luz. A terra foi coberta por trevas e sepultada em profundas águas. Por isso que o versículo 2 a Bíblia diz: a terra tornou-se sem forma e vazia, coberta de águas e envolvidas em trevas. Então, volta a dizer, né? Voltando lá para o início da nossa aula, aqueles 4 argumentos que eu dei para você, precisa estar claro para você, porque se alguém perguntar isso para você, por que que você acredita que aconteceu algo entre Gênesis 1 e Gênesis 1:2? Você possa ter argumentos para que você possa explicar isso. Amém? Então, você vai dizer que, primeiro, Deus não cria nada para ser um caos. E a descrição que havia aqui na terra, no versículo 2, é o caos. Entende isso? Que foi consequência do quê? Do julgamento de Deus sobre Satanás. Amém? Por isso que a terra tornou-se sem forma e vazia. Em Jó 34, 38:4, mostra que Deus criou a terra em boa ordem. Diz que quando Deus lançava os fundamentos, pôs as medidas, estendeu sobre ela o cordel, as estrelas da alva se alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. É que os filhos de Deus, importante dizer isso, que no Velho Testamento só era filho de Deus os anjos e Adão. Adão foi chamado de filho de Deus. Então, aqui em Jó 38, esse primeiro momento da criação, Gênesis capítulo 1, versículo 1, primeiro momento, Deus criou tudo perfeito. Quando que isso aconteceu? Então, nós acreditamos que aconteceu em Gênesis no capítulo 1, versículo 1. E Gênesis capítulo 2 foi a queda, e Gênesis no capítulo, perdão, Gênesis no versículo 2, 1, versículo 2, perdão, capítulo 1, versículo 2 é a queda, e Gênesis capítulo 1, versículo 3 é a recriação que Deus então vai começar, e nós vamos falar mais adiante. Embora Satanás, os anjos rebeldes e os demônios tenham sido todos julgados por Deus, eles ainda se movimentam e trabalham até hoje, porque o julgamento sobre eles ainda será executado.
Então é importante que você compreenda isso. Hoje, Satanás e os demônios e os anjos caídos ainda movimentam, ainda tem, como se diz, né? Estão trabalhando nesse aspecto. Só que haverá um dia que Deus irá executar o juízo. Então eles foram condenados. Então, olha, foi declarado culpados. Só que vai chegar um momento que Deus vai executar a sentença. Quando isso vai acontecer, né? Então, a gente tem aqui algumas ideias. Quando a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 12, por exemplo, a Bíblia diz que Satanás foi lançado aqui na terra e que haverá um período que a Bíblia vai dizer que durante o governo milenar, da qual Jesus vai reinar aqui 1000 anos, né? Você vai aprender isso lá em Apocalipse. Talvez seja eu aqui que vá dar essa aula para vocês aqui também. Vamos ver se os irmãos vão gostar da aula aí quem sabe a gente dá outras aulas para os irmãos, né? Então, olha só. Lá em Apocalipse, existe um período chamado Reino Milenar, que é quando o Senhor Jesus vai governar sobre a terra. Durante esse período do Reino Milenar, a Bíblia diz que Satanás será preso por 1000 anos. Só que ainda não é a sentença final. Por quê? Ah, pastor, quando então que vai acontecer aí o julgamento final de Satanás e os demônios? A Bíblia vai dizer claramente para nós que depois do milênio, Satanás, e juntamente ali com seus demônios, serão lançados no lago de fogo e enxofre, que aí é o destino final deles, é a execução da sentença, ou seja, eles serão todos julgados e serão todos ali, na verdade julgados já foram, mas todos serão condenados ali ao lago de fogo e enxofre, né? Mateus 8:29 diz: Eis que gritaram, que temos nós contigo, ó Filho de Deus, viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Então, para você ver, aqui os demônios estavam dizendo: Olha, Jesus, o que você veio fazer aqui? Ainda não chegou o tempo, no sentido assim de executar a sentença. Então, Jesus está dizendo aqui, a Bíblia está dizendo que os demônios argumentaram isso com Jesus. Por quê? Porque de fato ainda não chegou o tempo da qual eles serão ali definitivamente, digamos assim, exterminados, né, lançados lá no lago de fogo. Ainda não chegou esse tempo. Então, olha só, algumas coisas que nós podemos compreender. Primeiro, Satanás ainda pode ir até Deus para nos acusar. Então, ontem eu estava dando aula, né? Eu estou dando aula aqui no seminário presencial. E estou dando aula, inclusive, para essa mesma matéria, e estou nesse mesmo ponto aqui da aula com eles. E eles perguntaram, pastor, mas Satanás ainda tem acesso? Então lembra, Satanás, Lúcifer, foi lançado fora da presença de Deus. Então, ele foi lançado, ele vivia ali no Monte Santo do Senhor, mas ele foi precipitado na terra. Só que, fato é que ele ainda pode ter acesso à presença de Deus. E nós temos aqui alguns textos que nós podemos provar isso. A Bíblia diz lá em Jó, no capítulo 1, verso 6. A Bíblia vai dizer o seguinte: que quando os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, Satanás estava lá. E eu gosto desse texto por quê? Porque é interessante. A Bíblia diz que Deus puxa conversa com Satanás. Ó, tá vendo lá, Satanás, meu servo Jó? Lembra lá? Alguém já leu o livro de Jó aí? Alguém já leu o livro de Jó? Então você vai se lembrar dessa história. Deus começa a puxar o assunto. Fala, e aí, Satanás, você viu lá meu servo Jó? Pensa, um homem íntegro, né? Aí, Satanás fala para ele, tá certo, né? Mas o senhor faz tudo por ele. Aí Deus então faz um teste. Coitado do Jó, não estava nem sabendo disso que estava acontecendo, né? Então Deus permite que Satanás toque ali, com exceção da vida dele, né? Então nós conhecemos a história de Jó. Mas aqui só mostra para mim e para você que ainda hoje, eles têm acesso, Satanás ainda tem acesso até o trono de Deus. E o que que ele faz? O que que ele faz? Ele nos acusa de dia e de noite. Então, olha só, imagina o seguinte: diante de Deus, lá no céu, onde o Senhor está, existe o trono de Deus. Deus está sentado nesse trono. Deus governa a partir desse trono. Apocalipse capítulo 4. À direita de Deus tem alguém. Quem? Jesus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus morreu, ressuscitou. Atos capítulo 1, verso 9 mostra a ascensão de Cristo até o céu e ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que ele está lá fazendo o que por nós? Intercedendo. Ele é o nosso advogado. Só que olha só, da mesma maneira, de um outro aspecto, imagina
Não sei se os irmãos já participaram de algum tipo de julgamento, alguma coisa. Então, normalmente, como é que funciona? Tem o réu, no caso, eu e você seríamos esse réu, teríamos lá o juiz, temos o advogado e temos o promotor, que é a acusação, aquele que vai acusar. Então, é isso que acontece. Satanás o tempo todo está nos acusando diante de Deus. Só que pela graça do Senhor nós temos um advogado. Então, toda acusação que Satanás se levanta contra nós, a Bíblia diz que é infundada. Por quê? Porque a Bíblia diz que todos os nossos pecados, todas as nossas dívidas já foram pagas. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode falar para o irmão do seu lado aí, falar, olha, seus pecados já foram todos pagos. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado. Fala para ele, você já foi justificado. Você foi considerado inocente. Fala para ele aí. Fala, olha, você é inocente diante de Deus. Por isso que toda acusação que Satanás nos faz diante de Deus, ela é infundada, ok? Lembra sempre disso. Mas ele ainda tem acesso? Tem. Mas vai chegar o dia, presta atenção nisso aqui que é importante. Os irmãos que já fizeram Apocalipse comigo, eu falo sobre isso. Vai chegar um momento, e a Bíblia vai dizer que é na quinta trombeta, durante o período da grande tribulação, que Satanás será lançado na terra. Então presta atenção. Hoje ele ainda tem acesso ao trono de Deus. Mas na quinta trombeta, a Bíblia diz que Satanás será lançado na terra. Por quê? Porque acontece algo. A Bíblia diz que os vencedores, os crentes vencedores, serão arrebatados para o trono de Deus. Isso está lá em Apocalipse capítulo 7, verso 9. Quando os crentes vencedores se achegam diante do trono de Deus, aí Satanás não tem mais acesso ao trono de Deus. Por isso que ele vai ser lançado. A Bíblia diz que o dragão foi lançado na terra com grande fúria, com grande cólera. Amém? Os irmãos estão me entendendo? Então, olha só. Só que hoje ele ainda tem acesso. Vai chegar o dia que ele não vai ter mais acesso, ele vai ser lançado na terra. E aí a Bíblia diz que esse período será um período terrível, né? Durante a grande tribulação. Ele ainda está vagando pela terra, procurando alguém para devorar. Lá em 1 Pedro 5,8 diz que ele ruge como o leão. Então é muito importante, né? Porque a Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. Você sabe? E Satanás ele é citado como o leão. Então ele não é o leão, ele é como um leão. É muito importante que você compreenda isso. Para comigo e com você, ele sempre fala como um cordeiro, o Senhor Jesus. Para mim e para você, é sempre como o cordeiro, como o pastor. Agora, Satanás, ele se levanta como leão para quê? Para devorar. A Bíblia diz que ele está procurando alguém para devorar. Em que aspecto é isso, né? Para trazer acusação, para trazer angústia, o medo, tudo isso é uma maneira que ele devora. Então, por que que ele é como o leão? Porque ele quer nos confundir com a voz do verdadeiro leão da tribo de Judá. Então, quando muitas vezes você se sente acusado, muitos irmãos falam, ah, pastor, tô mal, tal, o Espírito Santo, tô me sentindo acusado. Deixa eu dizer para você, o Espírito Santo de Deus não acusa ninguém. O Pai não acusa ninguém, o Senhor Jesus não te acusa. É o leão que faz isso. É o falso leão, é Satanás, porque ele ruge como um leão. Ele não é, mas ele tenta se passar pelo Senhor Jesus. Então, por isso que é importante você discernir claramente a voz do Senhor. A Bíblia diz que as ovelhas conhecem a voz do pastor e os seguem. Por isso você tem que ouvir e discernir a voz do Espírito no meio de tantas outras vozes que existem, sabe, nesse mundo. Sabe, você tem que aprender a discernir a voz do Espírito, dos seus pensamentos, dos seus próprios pensamentos, daquilo que são pensamentos que o diabo lança na sua mente, daquilo que o Espírito está falando. Então, o que que ele está fazendo, né? Continuando aqui, ele está trabalhando para cegar as pessoas, cegar o entendimento, para que as pessoas não compreendam, que elas continuem no engano. Então é isso que Satanás faz. Ele vai para enganá-los.
e até mesmo tenta fazer isso comigo e com você. Então, por exemplo, quando você se sente acusado, não é o espírito, é o diabo que está te acusando. E muitas vezes nós achamos que estou mal com Deus. Porque será que o Senhor vai me ouvir? Eu acabei de errar. Tudo isso é o quê? É o diabo tentando te enganar, tentando levar você a confundir a voz do Senhor. A Bíblia diz que ele vem para encher os corações dos homens, né? De todo tipo de engano, de mentiras, para alcançar vantagem sobre nós. Então, que aspecto é esse de alcançar vantagem? Por exemplo, quando você decide dar espaço para a voz da acusação e você às vezes fica mal. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Às vezes você está liderando uma célula e aparentemente parece que não está rompendo, parece que não está indo. E aí parece que vem aquela vozinha lá dentro. Olha, será que você nasceu para liderar mesmo? Será que isso é para você? Então, se você dá crédito a essa voz, e você começa a falar, realmente, eu acho que eu não nasci para isso. Eu acho que eu tenho que procurar agora o pastor Nelson, procurar o pastor João Paulo, procurar algum dos pastores aí, vou entregar minha célula, porque eu acho que eu não lidero. O que significa isso? Que Satanás alcançou vantagem em você. Ele achou um espaço que você está dando para ele. Por isso, não dê espaço. Não dê espaço. Não permita que ele alcance vantagem sobre a sua vida. A Bíblia diz, né, que ele é o homem valente. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós temos que amarrar o valente. Então, quando nós vamos, por exemplo, levar as pessoas para o encontro, o que nós fazemos? Nós oramos antes. Oramos, intercedemos, clamamos, quebramos toda a corrente. Tudo isso é uma atitude que nós temos de quê? De, como a Bíblia diz, amarrar o valente para tirar os despojos. O que é o despojo? Despojo são as vidas. Então, aqui de Mateus capítulo 12, eu não estou lendo com você por causa do tempo, mas quando você lê Mateus capítulo 12, verso 29, o texto é esse. Como que você vai entrar para saquear a casa do valente? Você tem que amarrá-lo primeiro, depois você pega o que é precioso. Entenda o seguinte, a casa do valente é o mundo. Os bens preciosos dele são as pessoas. Então, nós só podemos saquear o inferno a partir do momento que nós nos levantamos em autoridade, reconhecendo que somos a autoridade de Cristo e nós amarramos o valente. Entende isso? Os irmãos estão me entendendo? Então, você é alguém que tem autoridade. Autoridade. Mas é isso que a Bíblia diz que Satanás faz. Ele é o valente que tenta prender as pessoas. Está segurando as pessoas. Amém? Os anjos rebeldes ainda são os dominadores deste mundo tenebroso. Você sabe, quando Jesus foi tentado por Satanás, eu tive o privilégio de ir em Israel o ano passado, e eu fui lá no monte que eles falam que é o monte da tentação. A Bíblia diz que a última tentação que Satanás fez com Jesus, depois do batismo, ele levou Jesus no alto monte e mostrou todos os reinos da terra. E ele diz, olha, eu vou te dar todos esses reinos, se você prostrar e me adorar. Presta atenção. Satanás, hoje, infelizmente, ele é o príncipe desse mundo. Ele governa. O mundo hoje jaz no maligno. Por isso que ele pôde oferecer os reinos para Jesus, porque hoje ainda está nas mãos dele. E é por isso que eu e você, por isso que, por isso que nós como igreja, nós estamos aqui para expandir o reino de Deus. Porque no reino de Deus, Satanás não governa. Quem governa é o Senhor. Então, quando o evangelho chega na casa das pessoas, o reino de Deus é expandido e Satanás perde espaço. Amém? Então lembra sempre disso. O mundo jaz no maligno e nós estamos aqui para sermos instrumentos da parte de Deus para trazermos libertação aos cativos. Amém? Alguns anjos caídos estão presos. 2 Pedro capítulo 2, verso 4 e Judas 1:6 diz isso, que existem alguns anjos que estão presos, estão aprisionados hoje. Eles fizeram algo muito sério, muito grave e por causa disso estão aprisionados para o dia do juízo. Que anjos são esses, pastor? Nós vamos estudar sobre eles quando nós falarmos lá em Gênesis capítulo 6. Vou adiantar para você ficar curioso e ficar comigo até terminar essas aulas. A Bíblia diz que os filhos de Deus, como eu disse para você no Velho Testamento, os filhos de Deus
ou se refere aos anjos ou a Adão. Nenhum outro homem na Bíblia é chamado de filho de Deus. A Bíblia diz em Gênesis 6 que os filhos de Deus olharam as filhas dos homens, e aí são mulheres mesmo, naturais, né? E as possuíram e tiveram relações sexuais com elas. E o fruto desse relacionamento, a Bíblia diz que foram os Néfilins, os gigantes. Então, quando a gente chegar lá em Gênesis 6, nós vamos explicar um pouco melhor. Então, nós cremos que esses anjos que cometeram tal atrocidade, eles estão aprisionados, de acordo com 2 Pedro capítulo 2, verso 4 e Judas. Então, no dia que nós chegarmos lá em Gênesis 6, nós vamos falar a respeito disso, amém? O julgamento de Lúcifer ainda não foi completado, como eu disse para você. Quando ele foi lançado na terra, ele foi julgado. Quando o Senhor foi crucificado, sua cabeça foi esmagada. Mas no futuro, ele será lançado no lago de fogo e enxofre, como eu disse para você. Você sabe, existem, juridicamente falando, né? Pelo menos aqui no Brasil, existe isso. Então, às vezes, a pessoa ela é julgada e ela fica um tempo presa para depois começar a cumprir a pena propriamente dita, né? Então, normalmente acontece isso. E é o que aconteceu com Satanás. Satanás foi julgado, foi lançado na terra, mas o destino final dele é o lago de fogo e enxofre. A execução do julgamento de Deus não será efetuada pelo próprio Deus. Como assim, pastor? Olha só. Quem executará o julgamento de Deus sobre Satanás e os seus seguidores serão os cristãos, a igreja, os crentes vencedores. Então, o crente vencedor, aquele que, certamente, durante o seminário você vai aprender mais sobre o crente vencedor, mas você já aprendeu um pouco disso lá no cursão, quando nós falamos sobre a visão dos vencedores. Os vencedores vão governar com Cristo. E eles vão ter autoridade para julgar a Satanás e os seus seguidores. Amém? O julgamento sobre Satanás e os seus anjos ainda não foi executado porque está esperando, então, esse momento que os vencedores serão arrebatados e aí vai, como eu disse, né, o Senhor Jesus vai voltar, vai estabelecer o seu reino, terá o governo milenar e depois Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre. Então, o que a igreja faz hoje, né? Hoje nós saqueamos o inferno. Hoje nós amarramos o valente para saquear as vidas. As vidas são os bens mais preciosos do Senhor Jesus. Amém? É nisso, é a pérola de grande valor que o Senhor está atrás. Então, é isso que nós fazemos. Esse é o nosso trabalho. Nós estamos aqui, a Bíblia diz, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, nós resistimos o diabo como? Com a palavra. Então, a palavra de Deus é o nosso instrumento para vencer o diabo. Lembra, você não vence o diabo, não pelo seu comportamento, não. Você vence o diabo pelo sangue de Jesus e pela palavra do testemunho, a palavra do evangelho. Amém, irmãos? Glória a Deus até aqui. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, depois os irmãos podem me perguntar. Não sei como é que a gente vai fazer essa dinâmica aqui, se vai ter como perguntar aqui durante as aulas, mas se não tiver, depois você pode me mandar uma pergunta, me falar lá no grupo lá que a gente vai organizando aqui com os irmãos, tá bom? Deixa eu entrar aqui no nosso próximo assunto. Eu quero falar com vocês a partir agora, pelo menos até o final dessa aula agora, nós vamos falar a partir do versículo 3. Amém? Então, só para que você esteja ciente aí, vou compartilhar com vocês aqui agora. Glória a Deus. Então, continua com a sua Bíblia aberta, né? Porque você já está com ela aí aberta. Abre aí no versículo 3. Então, a Bíblia diz assim, você já entendeu, então, todo o processo, né, que aconteceu entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e Gênesis 1, versículo 2. E agora nós temos a recriação, ou a nova criação. Amém? Então, olha só. Disse Deus, haja luz e houve luz. Então, vamos falar dessa criação e dessa nova criação. Deixa eu organizar aqui para o meu slide passar. Glória a Deus. A criação é apenas um tipo de como somos recriados pelo Senhor. Você sabe, você é uma nova criatura. Antes, você estava sem forma e vazio. Essa é a realidade do homem sem Deus.
Então, a Bíblia diz, né? A terra tornou-se sem forma e vazia por causa da queda do diabo. Então, essa não era a sua condição original, ou seja, não foi assim que Deus fez originalmente lá na primeira criação. Entende isso? Da mesma forma, o homem não foi criado para viver um caos. Isso aconteceu na vida do homem por causa da queda. Então, olha só, a criação original foi danificada. Por isso, as trevas e o caos vieram. Então, a descrição de Gênesis 1 é uma questão totalmente relacionada com a vida. Então, a intenção de Deus não é fazer um registro histórico da criação, mas ministrarmos coisas espirituais. Olha o que a Bíblia diz. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, olha só, você foi criado, na ideia de Deus, quando eu digo você, o gênero humano, ele foi criado para ser perfeito. Ele foi criado em perfeição pelo Senhor. Só que por causa da queda, lá em Gênesis no capítulo 3, nós temos então o Senhor recriando todas as coisas. Amém? Assim como ele fez com a terra. Amém? Olha só, em Gênesis 1, versículo 1 e versículo 2, é um resumo da história do homem. Nós fomos criados bons em Adão, mas somos danificados pelo diabo e nos tornamos sem forma, vazios, em trevas e cobertos pela água da morte. Essa é a condição de todo homem. Amém, irmãos? Vou parar por aqui porque eu quero dar oportunidade caso alguém tenha alguma pergunta e aí a gente parte a partir daqui. Melhor porque falta só 10 minutos aqui agora. Então, caso alguém tenha alguma pergunta, pode fazer agora. Amém? Quiser colocar também no chat, alguma coisa assim? Amém? Alguém tem alguma pergunta? Se quiser mandar aqui no grupo também. Estou com o grupo aberto aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Os irmãos compreenderam tudo, aprendeu tudinho, anotou tudinho. Glória a Deus, aleluia. Ah, o celular levantado aí é uma mensagem. Ah, tem perguntas, ok. Pode fazê-las aqui. Então, se quiser perguntar no grupo, eu vou. Se eu conseguir responder por aqui, eu já respondo já. Ah, ok. Glória a Deus. Os crentes vencedores que irão derrotar Satanás são os que serão arrebatados? Isso, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 7, verso 9, que os crentes vencedores serão arrebatados antes da grande tribulação. Então, a condição para ser arrebatado antes da grande tribulação é ser vencedor, ok? E são esses vencedores que vão, ali ao chegar no trono de Deus, que Satanás será lançado na terra e posteriormente serão julgados também pelos vencedores, amém? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ah, tem alguém digitando, aleluia. Eu gostaria de saber se Deus fala com Satanás a partir da terra, ou Satanás ainda sobe no céu. Então, como nós falamos, né? Satanás ainda tem acesso à presença de Deus, ao trono de Deus, né? Principalmente pelo texto de Jó, que ele aparece lá. Então, ele ainda tem esse acesso, né? É melhor escrever a pergunta, tá, irmãos? Não manda áudio, não, porque áudio aqui eu vou ter que ouvir, então é melhor você escrever aqui a pergunta. Ok? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Aleluia. Os irmãos foram abençoados com a aula de hoje? Estão conseguindo acompanhar? Glória a Deus. Alguém começou a copiar, a escrever e parou? Amém.
Glória a Deus. Acho que não chegou mais nenhuma pergunta. Muito boa aula. Glória a Deus, o Senhor é bom. Confesso que é um assunto muito denso, né? Importante prestar bastante atenção. São detalhes. Então é importante que a gente esteja bem atento e conectado aí com a palavra. Amém? Então, no mais, Deus abençoe vocês. Vamos ter esse tempo aí para você estudar, meditar naquilo que você aprendeu nesses dias. Amém? Deus abençoe você, um grande abraço e até terça-feira que vem. Ah, terça-feira não tem aula, né? Dia 17 não tem aula, viu, irmãos? É dia 18 a nossa próxima aula. Espero vocês. Um grande abraço.